Bom, pessoal, boa noite. Voltamos ao nosso encontro semanal e hoje a gente vai falar sobre a Seudá, né? Qual é o nosso... como a gente se comporta na Seudá, né? Os costumes, as leis. A gente vai começar devagarzinho a trabalhar cada coisa. Hoje vamos fazer uma coisa mais abrangente, mas vamos focar no que é as brachot, ok? Qual seja de brachot que a gente faz na Seudá. Então, eu coloquei aqui Seudat Shabbat e Hag, porque para a gente lembrar o que a gente falou na semana passada sobre o Kiddush, né? Ou nas aulas passadas sobre o Kiddush, e que a gente disse que quando a gente chega da sinagoga em casa, a gente tem que ter a mesa servida, né? Não é que a gente vai chegar da sinagoga, chega em casa e agora a gente vai começar a arrumar a mesa, botar a toalha e arrumar os pratos. Não. Quando a gente sai à sinagoga, de preferência as mulheres vão à sinagoga, ou se a pessoa vai ficar em casa, não sei, não importa. Se a pessoa sai para a sinagoga, o ideal é deixar a mesa pronta. Deixa tudo arrumado, todos os pratos, os talheres, os vasos, os copos, as taças, todos já arrumados. Quando a pessoa chega, já está a mesa pronta. Porque qual é o sentido disso? Né? Porque a gente chega para um banquete. Quando chegamos a um banquete, né, um banquete de um rei, a gente não vai chegar no banquete para começar a arrumar as coisas, certo? Senão o quê? A gente chega e já está tudo pronto. E como o Shabbat é o banquete de Hashem, é o banquete que a gente faz em honra a Hashem, então a gente deixa a mesa pronta. Quando se chega para comer, não se chega para servir ou trabalhar, né? Então é importante ter a mesa pronta, Shulchan Aruch, a mesa posta, ok? Fazemos o Kiddush sobre o vinho, que a gente já comentou sobre isso, já falamos sobre o Kiddush, né? Na falta de vinho se faz sobre o pão, né? E toda Seudá Mitzvah, devemos recordar que Seudá Mitzvah é obrigatório comer pão, né? Então toda Seudá, seja ela a Seudá de Bar Mitzvah, seja ela uma Seudá de casamento, um Sium Masechet, né? um Brit Milá, né? Ou Seudá de Shabbat ou de uma festa, é obrigatório ter pão, certo? Como Shabbat, a gente está obrigado a fazer 3 refeições, segundo o Shulchan Aruch, em todas as 3 refeições deve haver pão. Né? Há aqueles que opinam que com o Mezonot também se cumpre no caso da terceira Seudá. A primeira e a segunda, obrigatório pão, para todas as opiniões praticamente, mas a terceira seria mais leve e somente com o Mezonot seria suficiente. Né? Há aqueles que dizem até com frutas. Quando a pessoa come frutas, que são as frutas da terra de Israel, então aí também cumpre a mitzvah, porque na brachá final a gente recorda o Shabbat. Ok? Tudo isso é uma situação de um Shabbat. Chegamos em casa, está na mesa posta, tudo isso, tudo muito bonito, maravilhoso. Mas agora a gente vai trabalhar o que acontece também nas outras refeições. Ou seja, se eu chego para comer e eu tenho a minha refeição aqui posta, o que se come? O que se faz a brachá? O que vem primeiro? Mãe. Então, o que temos aqui é o seguinte: assim como quando estamos diante de alguém importante, né, nós medimos nossas palavras e pensamos antes de falar, e temos a preocupação de como nos comportar, o que fazer primeiro, o que fazer depois, né? Isso
existe o que se chama os protocolos, né? Quando a pessoa vai a uma refeição importante, tem toda uma regra de comportamento. Da mesma forma é quando estamos frente ao Rei dos Reis. Né? Se estamos em frente a uma mesa, se nos sentamos à mesa e vamos comer, e no judaísmo a refeição é algo muito importante, então temos que ter a ideia, ou ter em mente, o que vamos fazer. Há uma regra, há um passuco de um salmo que dizemos assim que não foi o pensamento agora. Sof Maaseh Machshavat Chila. Essa é a expressão. Ao fim de toda a ação, a Machshavá, o pensamento, vem antes. Ok? Então, se temos uma ação, essa ação tem que ser premeditada. Ela não pode ser espontânea. Ok? Então, tudo é premeditado, tudo tem que ser pensado, tem que ser planejado. Certo? Ok. Agora, se tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser bem elaborado, a gente diz que quando fazemos a brachot sobre os alimentos, temos que atender a duas regras principais. Certo? A primeira, que se deve abençoar primeiramente pelo alimento mais importante. E a segunda é que se deve recitar a berachá por um alimento específico. São duas regras. O que significa essa regra? Se eu tenho uma mesa e tenho aqui vários tipos de alimentos que são servidos, né? Eu vou primeiro me preocupar a tomar aquele alimento que é o mais importante. Certo? Agora, mais importante para quem? Aí existem duas opiniões. Há aquele que é o mais importante, há quem opine que seja o mais importante dentre todos os alimentos, e há situações que é assim, e há situações que é o mais importante para mim, ou seja, aquilo que a mim vai gostar, ou seja, vai ser mais importante, ou seja, aquilo que eu gosto mais. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma mesa, pão, sabemos que o pão ele é o alimento mais importante. E sobre ele vai a brachá inicial. Independente do que tenha antes dele, se a pessoa gosta de outros alimentos, ela deve dar preferência, ela vai comer pão também. Embora ela goste de outros alimentos, ela deve fazer a brachá sobre o pão. Ok? Então, nesse caso, o mais importante é independente do meu gosto. Desde que eu vá comer pão. Né? Se a pessoa não vai comer pão, está o pão servido, mas ela não vai comer pão, ela não, eu vou comer outra coisa, eu não dou preferência ao pão, eu dou preferência a uma fruta. Então a pessoa vai fazer a brachá pela fruta. Neste caso, né, como ela não vai comer o pão, a preferência é por aquilo que ela gosta. Né? Na expressão halárrica é al-mash chaviv alai, ou seja, aquilo que eu tenho preferência, aquilo que eu gosto mais, aquilo que me atrai mais. Então, por outro exemplo, se a pessoa não tem pão, digamos que não tem pão, mas tem um bolo, né? E o bolo, por ser feito de farinha, né? Por ser feito de cereais, ele tem preferência sobre os demais alimentos. Então, o que a pessoa vai fazer? Deve primeiro provar do bolo e depois provar dos demais alimentos. Tudo isso quando ela realmente quer comer do bolo. Se ela não vai comer do bolo, então ela vai provar dos demais alimentos. Primeiro, né? Agora,
essa situação recai quando há alimentos que são da terra de Israel, porque as brachot sobre eles têm prioridade. Isso a gente vai ver mais adiante. Alimentos que não têm prioridade de brachá, então não importa se você vai fazer por um ou por outro, porque não existe uma regra de brachá entre eles. A gente vai ver isso agora. Ordem das brachot. Toda brachá, ela tem uma sequência de um ceder, uma ordem de execução, né? Uma ordem de abençoar. O que vou abençoar primeiro? E por que existe essa ordem? Porque existem brachot que elas são não apenas para um produto específico, senão que elas têm a capacidade de abranger a demais produtos. Por exemplo, se a pessoa faz uma brachá boré pri adama, né, ela é referente aos produtos da terra. Né? Existe a brachá também de boré peri haetz, que são os produtos das árvores. Só que os produtos das árvores também vêm da terra. Certo? De forma que a brachá de boré pri adama, ela também pode abranger os produtos das árvores. Então, se a pessoa, por um equívoco, pegou uma maçã e fez sobre ela boré pri adama, ela cumpriu com a sua obrigação, ou seja, a brachá é válida. Ok? Contudo, se a pessoa pegou uma batata e pela batata fez a brachá de boré pri haetz, ela não cumpriu com a mitzvah. Por quê? Porque a batata não nasce em árvore. Mas uma fruta, sim, no final das contas, ela vem da terra, porque ela vem da árvore, a árvore vem da terra. Certo? Então, nessa ordem de ideias, nessa ordem de brachot, que uma brachá ela pode abranger a outras brachot, nessa ordem temos que, como o pão é o alimento mais importante, a brachá sobre ele é prioritária em relação aos demais alimentos e libera todos os demais alimentos. Certo? Uma pessoa pode perguntar, mas e se não faço brachá? Ou seja, eu não entendo por que a pessoa tem que fazer brachá, afinal de contas. Né? Explicam os sábios que tem uma expressão do sábio que diz assim, que aquele que não faz a brachá antes de comer é como que se roubasse a Deus. Por quê? Porque todo o alimento, tudo foi criado por Hashem. O que é a brachá, afinal de contas? Eu estou abençoando a Hashem pelo alimento que eu estou comendo. Eu estou fazendo um louvor a Hashem, eu estou exaltando a Hashem, né, dando um agradecimento por aquilo que eu como. Então, fazer a brachá antes de comer um alimento é muito importante. E isso é uma mitzvah, não da Torá, mas uma mitzvah dos sábios, um mandamento dos sábios. A brachá que se faz depois que se come, essa sim é uma mitzvah da Torá. Né? Que está escrito na Torá, ve'achada savata uvarachta ala arza tová asher natanach. Ou seja, e comerás, e saciarás, e abençoarás sobre a terra boa que Hashem te deu. Né? Então, a Birkat Hamazon, que é a brachá que se faz pelo pão depois do alimento, né? E de Mem Shalosh, que faz pelos frutos da terra de Israel, essas brachot são da Torá. E é interessante, porque às vezes nós estamos acostumados a se lembrar antes de comer, mas depois que come, já está com a barriga cheia, né? A pessoa se esquece de fazer a brachá. Aí vem um problema, vem alguém que chama, ou a pessoa está no trabalho e acontece algo, então a pessoa se levanta e vai resolver o que tem que fazer e esquece da brachá. Então, é comum que a brachá final seja meio que mais desprezada, digamos assim. Não seria bem esse o termo, mas seria menos dada atenção do que a brachá inicial.
Que a brachá inicial, uma pessoa está com fome, ela lembra de fazer. Mas a brachá final, depois que a pessoa está saciada, está satisfeita, a pessoa esquece de agradecer também depois de satisfeita. E justamente é essa brachá que a Torá manda fazer, não a primeira. Então a gente tem que ter atenção de fazer a brachá não somente antes de comer, mas principalmente depois de comer. Que é a parte mais difícil, né? Que é a pessoa voltar para agradecer com barriga cheia. Né? E a gente sabe que, na verdade, no dia a dia, né, quando a pessoa vem pedir algo, está necessitando, está precisando de um empréstimo. A pessoa vem e pede um empréstimo. Ou pede um livro emprestado, ou pede um dinheiro emprestado, ou pede uma ajuda, ou o que seja. A pessoa se lembra de vir pedir. Só que depois se esquece de vir devolver. Não é muito comum isso, né? É muito comum, que a pessoa vem e lembrou, eu lembrei de fulano, esse camarada lembrou de fulano na hora de pedir, mas esqueceu dele na hora de devolver. Ou na hora de agradecer. Né? Às vezes esquecemos de ser gratos. E há um mau costume, um mau costume das pessoas agradecerem de forma geral, sem especificar. Ah, obrigado. Obrigado pelo quê? Não, olha, obrigado por tudo. Por tudo o quê? Especifique, né? Diga por que você está grato. Obrigado por ter me ajudado assim, assim, assim. Obrigado por ter me levantado. Obrigado por ter trazido essa coisa que eu te pedi. Ou seja, obrigado por quê? Especifique aquilo que você está agradecendo. Porque isso valoriza o trabalho da outra pessoa e aquele que recebe as graças, o agradecimento, ele vê que esse agradecimento realmente é sincero. Porque obrigado por tudo são palavras que soam ao vento, tiradas ao vento. Assim. Obrigado por tudo. Ou seja, não dá para avaliar o quão é verdadeiro o sentimento da gratidão. Ok? Então, o pão é o alimento mais importante. Por que o pão é o alimento mais importante? Escutei isso numa aula e realmente é uma verdade. Pelo menos para mim é uma verdade. A pessoa pode comer feijão todo dia. Come feijão todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Um dia ela vai enjoar de feijão. Só come arroz todos os dias. Né? Mas só o arroz todo dia a pessoa enjoa. Um momento ela vai dizer, não, não dá. Tem que misturar o arroz com alguma coisa. Tem que mudar. Porque a pessoa enjoa dos alimentos. Mas tem um alimento que ninguém enjoa dele. É muito difícil encontrar. Não é que não exista, e claro que existe. Né? Mas se você pega a maioria das pessoas, ou seja, todo mundo come pão. Né? É um alimento fundamental e principal na mesa de qualquer cidadão. De qualquer pessoa é o pão. E se é fresco, melhor ainda. Coisa que se está perdendo. Hein? Eu não sei aí no Brasil, eu ainda espero que no Brasil ainda existam padarias. Mas aqui existem padarias, mas o pão, praticamente ninguém come pão fresco. É muito difícil. Né? Aqui se compra pão em forno. E faz a feira da semana, compra 3, 4 pacotes, bota na geladeira e à noite tira para descongelar para comer no dia seguinte. Se perdeu aqui essa coisa de comer o pão fresco. Né? É muito difícil você encontrar. Ou seja, se come quando se vai realmente aqui, graças a Deus, a gente tem uma padaria aqui, mas a gente nem vai. Né? Porque de manhã, quem é que tem tempo mais para ir comprar pão? Tem que sair cedo, tem que arrumar os meninos, ninguém tem mais tempo para isso. Veja, o que eu aproveitei na infância, a experiência de ir na padaria, comprar 10 pães e voltar e chegar em casa com 8, essa experiência meus filhos não vão viver. Ou comprar 10 pães e voltar com 10, mais 2 sem miolo. São experiências que estão se perdendo no mundo hoje, já quase não existem.
Né? Passou uma geração e já acabou. Né? Tá se acabando, realmente está se acabando isso. É lamentável. Vai chegar um momento que padaria é coisa de grife. Né? Comer pão fresco é coisa de rico. É o que vai acontecer isso. Né? Então, por esse motivo, o pão é mais importante. Porque, ele alimenta. 2, ele alegra. Né? Pão é sinônimo de alegria. E a brachá pelo pão é Hamotzi lechem min haaretz. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. E quando a pessoa faz essa brachá, pela importância que tem o pão sobre todos os alimentos, ele tem a força de liberar sobre todos os alimentos, seja líquido, seja sólido. Então, se a pessoa faz a brachá do pão, inclusive a água que vai ser servida, ou o refrigerante, a cerveja, o vinho, o que seja, tudo está liberado a partir do pão. Igualmente, quando se faz a brachá final, se a pessoa faz a brachá de Birkat Hamazon, que é a brachá que se faz depois de comer um quesai de pão, todo o alimento que a pessoa tenha comido se junta nessa brachá e se libera de tudo. Para vocês verem qual é a importância que tem o pão, que libera tudo, tanto no início como no final. Ok? Em ordem de brachot, como a gente viu que existe brachot que pode liberar outros produtos, então a gente tem que ter primeiro aquele que é mais importante, em detrimento daquele que pode liberar algo que seja mais importante que ele. É porque é algo complicado, ou seja, é algo que a gente não está muito acostumado com isso. Ou seja, o mais importante na ordem, ele tem a tendência de liberar algo específico, e o menos importante tem a tendência de liberar algo em geral. Né? Com exceção do pão, que o pão libera todos na entrada e na saída. Né? Mas o segundo elemento em importância, temos os alimentos assados, ou seja, as farinhas assadas e cozinhadas. Então, tudo que é feito de farinha, dos 5 grãos, né? Do trigo, da aveia, do centeio, da espelta e da... Né? Trigo, aveia, centeio, espelta. Tem aqui em algum lugar, vamos ver. Sempre me falta um, sempre me esqueço de um. Trigo, cevada, centeio, a celta e a espelta. Não, a celta não, desculpa. Trigo, cevada, centeio, aveia e a espelta. Né? A espelta não sei se encontra muito aí no Brasil, é muito difícil de encontrar. Aqui também é difícil, não se encontra muito. Mas a gente vai chegar lá. Então, a farinha que é feita desses produtos, seja ela assada, ou seja, no forno, né? Ou seja ela cozinhada, que é o caso de massas, pastas, né? Raviolis, nhoques, né? Ou frita, que é o caso da sufganiá, ou do sonho, né? Então, toda farinha que ela não é pão, ela é tratada como mesonote. O que é mesonote? De onde vem a palavra mesonote? É um plural da palavra mazon. Mazon é alimento. Então, esses produtos chegaram a esse nível, eles são menores que o pão, mas receberam uma importância maior, porque eles são produtos que realmente alimentam. Eles satisfazem. Ok? A pessoa come
um pão, um bolo, ela se sente satisfeita, se vai à fome. Não é o mesmo que se ela tivesse comido uma semente, por exemplo, né? Ou se tivesse comido uma fruta ou um legume. Não é a mesma coisa. Então, mezonot vem da palavra mazon, né? E mazon é aquilo que mazin. Mas é mazin, nutre. Okay? Aquilo que nutre é considerado como mazon. Com base nisso, foi que os sábios adicionaram aos mezonot também o arroz. Né? Então, o arroz junta-se com as farinhas, embora ele não seja parte das farinhas. Né? Ou seja, também se faz farinha de arroz, porque hoje em dia se faz farinha de qualquer coisa também. Né? Mas o arroz ele tem essa capacidade de satisfazer, e por essa capacidade, por essa potencialidade dele em satisfazer, é que ele foi juntado, foi agregado, foi adicionado posteriormente a mezonot. Então, se eu vou comer um bolo, eu faço brachá de mezonot. Se eu vou comer arroz, também faço brachá de mezonot. Ok? Agora, mezonot não libera, não é como o pão que libera todos os alimentos. Porque como ele é mais importante, dentro dessa lista que vai seguindo depois dele, né? Sabendo que o primeiro de tudo, o rei, é o pão, né? Ele, depois do pão, ele é o mais importante, mas a gente viu o quê? Depois do pão, tudo que é mais importante é mais específico. E tudo que é o menos importante na ordem, ele é mais abrangente. Então, mezonot, ele é mais específico. Ele não vai liberar de tudo, vai liberar somente as massas. Né? Depois disso vem Geffen, que é o abrahá do vinho. Né? Porque vinho, ele tem a capacidade, ele libera. Quando a pessoa faz a brachá do vinho, ele tem capacidade de liberar somente o que são líquidos. Todos os líquidos são liberados com vinho, assim como as farinhas são liberadas com mezonot, claro, farinhas de quê? Né? Ou seja, o arroz, né? Em grão em si, e todas as farinhas ou grãos pegados, que se o grão está misturado também vai ser mezonot, dos 5 grãos da terra de Israel. No caso do Poré Priya Geffen, ele libera o vinho, e como o vinho é uma bebida importante, ele se nivela com o pão, em determinado aspecto. Que como o pão libera todo o alimento, o vinho vai liberar todo o líquido. Então, se a pessoa faz a brachá do vinho, não precisa mais fazer brachá por um suco, ou pela água, né? Pela cerveja. Não, o vinho já liberou todas as bebidas. Porém, diferente do pão, o vinho libera na entrada, né? Mas não libera na saída. Ok? Então, quando faz a brachá final, o vinho já não libera. A pessoa faz a brachá final, ela faz a brachá final somente pelo vinho, e depois faz a brachá final pelas outras bebidas que tenha tomado. Ok? Depois, na sequência, vem Boré Peri Haetz, que ele também é específico a todas as frutas de árvore. Ok? E o que é árvore para o judaísmo? Para halachá, né? Não para o judaísmo, para halachá. A gente considera no Brasil, por exemplo, que uma bananeira seja uma árvore. Para halachá, a bananeira não é árvore. Ou seja, ela sim é uma árvore, mas o fruto dela, para halachá, não é um fruto de árvore. Porque o que caracteriza ser um fruto de árvore é que esse fruto, ele nasça de um tronco ou de uma rama que vem de um tronco. Certo?
ou não necessariamente que ele nasça da rama, do ramo que vem do tronco, mas sim que, vou corrigindo, perdão. Boré priá antes desse fruto, tem que ser uma árvore que os ramos saem de um tronco. No caso da bananeira, não, porque a banana, a bananeira em si não é nem tanto pela banana de onde ela sai, senão que a bananeira ela não tem ramos que saem de um tronco. Ou seja, diretamente do tronco já saem as folhas. E daí também já saem os frutos. Ok? No caso da jabuticaba, por exemplo, a jabuticaba, de onde nasce a jabuticaba? Do tronco. Né? Igual a bananeira. A banana sai diretamente do tronco, a jabuticaba também sai diretamente do tronco. Mas só que a árvore de jabuticaba, ela tem ramos. E dos seus ramos, saem outros ramos. No caso da bananeira, não. Certo? A tamareira, por exemplo, ela também, ou seja, ela tem um problema também, porque a tamareira, ela ela é como, ela é semelhante à bananeira, ou seja, ela tem um caule, e de aí, diretamente do caule, saem as folhas, né? Só que, qual é a diferença? É que não é tudo só, ou seja, a palmeira, a folha dela, não é que tudo isso seja uma folha, senão que é um ramo, que desse ramo sai cada folha. Ou seja, cada parte da folha da palmácea, da palmeira, ele é considerado uma folha independente. Então, é ramo de tronco. Por isso que ele é considerado etz. Certo? Caleb, e Ah, quanto ao coqueiro? não escutei. Quanto ao coqueiro, coco? É a mesma coisa da palmácea. Ok? Porque é a mesma coisa. Você tem a folha do coqueiro, né? O talo do coqueiro. Mas desse talo, ele não é a folha em si. Dele é que saem as folhas. Certo? Então, porque coqueiro também é uma palmácea. É da família das palmeiras. Certo? Isso também inclui o dendê, né? Inclui o guaraná, né? Que é tudo da mesma família, do mesmo tipo de árvore. Depois temos Boré Priadamá. E a gente tem que ter atenção, porque existem frutas que na classificação botânica são frutas, mas na classificação halárquica, ela não é, a brachá dela não é Boré Priaetz, mas Boré Priadamá. E a pessoa confunde porque existe uma forma equivocada de ensinar. Tem gente que diz assim, Boré Priaetz é para as frutas, Boré Priadamá são para as verduras e legumes. Isso é errado. Ok? Porque tomate não é nem verdura, nem legume. Tomate é fruta. Melancia não é nem verdura, nem legume. Melancia é fruta. Pepino é fruta. Né? E se a pessoa presta atenção, na brachá, a brachá é boré peri. Mas é pri. Pri é um fruto. Independente de onde ele vai nascer. Né? Se vai nascer de uma árvore, de um arbusto, não importa, ele é um fruto. Né? Então, liberemos esse pensamento de que Priadamá é de verduras e legumes, porque não é assim. Por exemplo, se tem... quem já falou? Você tem um pepino que ele é uma fruta, né? Mas ele é Adamá. Por quê? Porque a forma como ele nasce, a árvore de onde ele vem, ou seja, a planta de onde ele vem,
ela não tem ramos que nascem, que saem de um tronco. Então, ele é Adamá. Ok? No caso também da banana, que é Adamá também. No caso da melancia, que é Adamá. No caso do tomate, que é Adamá. No caso do morango, que é Adamá. Ok? E a brachá de Boré Pri Adamá, ela tem algo interessante. Porque ela é menor na ordem, né? Ou seja, o produto em si é menor na ordem. Então, a brachá dele tem uma brachá específica. Mas essa brachá é mais abrangente. Porque se eu tenho uma maçã, que é Boré Pri Aetz, Boré Pri Adamá libera a maçã. Por isso que a brachá de Boré Pri Aetz tem que ser dita antes de Adamá. Porque se eu recito Adamá, eu já libero todas as árvores também. Ok?